Boa tarde, alunos do Crispiniano, especialmente do 7º ano A e 7º ano B. Nós vamos trabalhar hoje aqui o livro de vocês aí. Quem tiver com o livro, vocês podem abrir na página 32, A gente vai trabalhar o capítulo 1, onde nós vamos começar inicialmente com essa ideia aqui de números inteiros. A gente já trabalhou com vocês o que nós chamamos de números naturais. O que são números naturais? São os números que a gente usa para contar no nosso dia a dia, Geralmente a gente representa os números naturais usando essa letrinha N aqui, Aí os números naturais que a gente utiliza para contar, quais são? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente, Mas dentro desse vasto, infinito número, contexto de números, nós temos um tipo de número que nós vamos estudar, que é chamado de número inteiro, onde também esses números naturais também são inteiros, o próprio nome já está dizendo inteiro, só que aqui nós vamos trabalhar com um novo tipo de número, onde vai entrar números que nós chamamos de negativos. É isso aqui que a gente vai começar a estudar hoje, nesse capítulo 1, página 32. Aí no livro de vocês, aí na página 32, tem aqui, pense e responda, Responda as questões no caderno. Veja na tabela seguinte o desempenho de alguns clubes após a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, Brasileirão de 2018. Aí nós temos aqui o primeiro colocado, o nono, o 10º, o 11º, o 13º e o 18º. Aqui nós temos a quantidade de pontos de cada time. Aqui nós temos a coluna representando a quantidade de gols que cada time marcou e a quantidade de gols que cada time sofreu, Aí tem aqui, chama-se saldo de gols, que é essa última coluna aqui, a diferença, ou seja, a subtração, quando vocês ouvirem essa palavrinha aqui, diferença, ela se refere à subtração entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcados é maior que o de sofridos, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols positivos. Já quando a quantidade de gols marcados é menor que a quantidade de gols sofridos, a gente diz que o saldo de gols é negativo. Então observe aqui que nós temos o Internacional. O Internacional ele marcou 31 gols, sofreu 13, ou seja, ele tem um saldo positivo de 18 gols. Já o Fluminense, ele marcou 23 gols, Então eles fizeram 23 gols, só que tomaram 27 gols. Então eles têm um saldo negativo, Então tá aqui, um outro tipo de número que nós vamos trabalhar a partir de agora, que são os números negativos. Já o Corinthians aqui marcou 25 gols, dos 25 ele sofreu 21, então ele tem um saldo de 4. Já o América Mineiro, ele fez 24, sofreu 28, ou seja, ele está com um saldo negativo de gols. O Bahia, 24, sofreu 29, saldo negativo também de 5. Já o Ceará, ele marcou 15 gols apenas, e dos 15 ele sofreu 25, então 15 menos 25 equivale a menos 10. Então, de acordo com as informações do texto, da tabela, responda as questões no caderno. Quais os clubes que apresentaram um saldo de gols positivos? Então, quais são os que apresentaram um saldo de gols positivo? Vou colocar aqui, letra A. Quais são os que apresentaram um saldo de gol positivo? Nós temos aqui o Internacional, O Internacional. E o Corinthians, Então, esses dois times aqui apresentaram um saldo de gols positivo. Já na letra B, ele pergunta, e quais apresentaram um saldo de gols negativos? Então, nós temos mais de um aí, Nós temos o Fluminense. O Fluminense aqui, menos 4. Nós temos o América. Nós temos o Bahia. E nós temos o Ceará. Na letra C ele pergunta como foram apresentados os saldos positivos e os saldos negativos.
né? Eles foram representados utilizando o sinalzinho de mais, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o saldo, os saldos positivos usando o sinalzinho de mais e os saldos negativos utilizando o sinalzinho de menos, né? Aí ele pergunta como foi representado o saldo de gol do Ceará, né? Então o saldo de gol do Ceará foi de menos 10, ou seja, ele ficou com um saldo negativo de 10 gols, certo? Na outra página, na página 33, vocês podem virar aí a página, nós temos aqui, entendendo os números negativos. Aí nós temos aqui, os números naturais têm servido para expressar o resultado de contagens, eu falei para vocês no começo da aula, né? Ou de algumas medidas. Aí tem uma conversazinha aqui, dos menininhos conversando, um diz assim, a festa do meu aniversário será no próximo dia 18. Oba, a que horas devo chegar, né? Aí já aqui uma conversa entre uma vendedora e um rapaz. Vou querer 2 canetas de R$5. Observe que todas essas situações aqui não deixam dúvida quanto ao significado, pois os números naturais envolvidos definem perfeitamente a quantidade que expressa. Então esses números aqui, 18, 2, 5, eles são números naturais, são números que a gente utiliza para contar. Já olha a outra situação que nós temos aqui, ó. Todas essas afirmações não deixam dúvidas. Aqui embaixo. Consideremos agora a seguinte situação. Um termômetro marca uma temperatura de 10 graus Celsius, afastado do zero. Podemos representar essa situação em um termômetro de duas maneiras, né? Ele pode estar afastado para cima de zero, ou seja, se ele estiver afastado para cima de zero, nós temos um valor positivo, né? Acima de zero seria representado dessa forma aqui, ó, 10 graus Celsius positivo. Ou se ele estivesse afastado 10 graus negativos, aí a gente abaixo de zero, a gente representa utilizando o sinalzinho de menos. Então, no conteúdo, no assunto que envolver temperatura, nós vamos ter que usar um tipo de número que nós chamamos de números negativos. Aí tem aqui ó, o ponto A, tá vendo aqui o ponto A, né, do termômetro está distante 10 graduações da origem aqui, que é o zero. Já que o ponto B do termômetro está distante 10 graduações do ponto original, só que para baixo, né? Nas figuras vemos que há 2 pontos A e B do termômetro que podem ser tomados como a posição da coluna do mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Esse líquidozinho aqui, de vermelho, é o mercúriozinho que tem nos termômetros, né? Isso mostra que o número natural 10 não foi suficiente para expressar, de modo que não deixasse dúvidas, o afastamento da coluna de mercúrio em relação ao ponto de origem zero. Para eliminarmos a possível confusão, convencionamos a seguinte leitura, né? Nós temos o ponto A, né? Que no caso o 10 aqui está acima de zero, e nós temos aqui o ponto B, que no caso ele está abaixo de zero. Na outra página, na página 34, nós temos aqui, ó, simbolicamente eliminamos a confusão antepondo o sinal de mais, as medidas acima de zero, como eu falei para vocês, e o sinal de menos, as medidas que vão ficar abaixo de zero. Então o ponto A seria representado aqui, ó, mais 10 graus Celsius, e o ponto B seria menos 10 graus Celsius, ou seja, esse aqui estaria 10 graus acima de zero, e esse aqui seria 10 graus abaixo de zero. Há situações que não escrevemos o sinal de mais, ao usarmos números inteiros positivos. Então, pessoal, o sinal de mais a gente usa se quiser. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 2, o número 2 ele pode ser escrito assim, ó, como mais 2. Se eu tenho aqui o mais 3, não, eu posso escrevê-lo aqui como 3. O sinal de mais a gente bota se a gente quiser, agora o de menos é obrigado. Os números positivos e os números negativos aparecem em muitas situações. Outro exemplo é quando a gente trabalha com as idades antes e depois de Cristo. O marco zero da história, a gente diz que foi o nascimento de Cristo, ele é exatamente o ano zero. Aí nós temos
algumas idades depois de Cristo. Essas idades depois de Cristo, elas seriam idades positivas. Aqui um exemplo, os hindus já usavam quantidades negativas, aqui 600 depois de Cristo. Os gregos não conheciam os números negativos, isso aqui já seria antes de Cristo, menos 400, ou seja, à esquerda do zero, tá vendo? Antes e depois de Cristo. Depois positivo, antes de Cristo, negativo, e o nascimento de Cristo seria o marco zero. Nós também podemos utilizar números negativos e positivos quando a gente trabalha com altitudes, né, ou profundidades em relação ao nível do mar. O nível do mar é o nível zero, né? Note em todas as situações apresentadas que há um referencial, que é o zero, que tomamos como origem. A temperatura nula zero, o termômetro, a temperatura nula 0 graus Celsius no termômetro, o ano zero na linha do tempo, e o nível do mar, né, que a gente vai considerar 0 metros na altitude ou na profundidade. Na outra, aí pessoal, quando a gente está, por exemplo, acima de, vamos supor, a 30 metros acima do nível do mar, nós estamos, utilizando o valor positivo. Por exemplo, Arapiraca, se eu não me engano, ela está a 200 metros acima do nível do mar. Então a gente poderia representar como mais 200 ou simplesmente como 200, sem a utilização do sinal de menos. O sinal de menos ele não é obrigado, o sinal de mais ele não é obrigado a colocar. Já, por exemplo, quando a gente está na praia e a gente mergulha aqui, né? Vamos supor o cara está aqui, ó. Vamos supor que o cara desceu aqui essa altitude aqui, só que para baixo, né? A gente chama de profundidade. O cara desceu 30 metros abaixo do nível do mar. Então a gente pode representar esse 30 metros abaixo do nível do mar utilizando um sinal de menos. Então a partir de agora nós trabalharemos com números positivos e números negativos. Com isso eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, né? Vocês respondam, né? Como de costume, responda a atividade no caderno, tira a foto e envia para mim, certo? Qualquer dúvida, pessoal, estamos aí, é só mandar uma mensagenzinha, às vezes eu demoro a responder. Lembrando que essa atividade aqui, ela está na página 35 do livro de vocês, ok? Então até a próxima aula e um abraço, né? E até mais.